Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália de Andrade, eu sou coordenadora de marketing aqui na InfoPrice e hoje eu vim trazer um case de uso do IPA Software de Precificação. Então hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem entender e decidir qual que vai ser o melhor preço novo, né, quando vocês precisam fazer algum reajuste. E seja esse reajuste por conta de alguma promoção, ou às vezes alguma negociação ali com o fornecedor, né, que precisou às vezes aumentar o preço, né, ou reduzir. Então vocês conseguem prever, né, o que vai acontecer com esse novo preço para justamente você conseguir tomar a melhor decisão possível, tá? Quando você for fazer, então, essas alterações, tá? Para fazer isso, tá, gente, é bem simples. Aqui dentro do IPA, né, software de precificação, você vai vir aqui em simulações e análises e depois em previsão de demanda. E aí, gente, uma coisa importante, tá, que eu gosto sempre de deixar claro, que essa é uma conta de demonstração nossa, tá? Então, os dados daqui são fictícios. Então, às vezes, pode ter uma coisa ou outra aí, né, que não faça muito sentido com a realidade, né? Que justamente é por conta disso, tá? Então, pessoal, a primeira coisa de tudo, eu vou selecionar meu produto aqui. 2983, a nossa cerveja lá, Skol, e vou selecionar as lojas, então, que eu quero considerar nessa previsão, tá? Onde vai ter esse ajuste de preço, no caso, tá? Vou colocar essas 3 primeiras aqui, e aí você pode selecionar um período, tá? E aí esse período, ele pode tanto iniciar no dia, né, de hoje, né, no caso, que a gente tá aqui dia 27 de fevereiro, ou você pode também prever isso um pouco mais pra frente, num período mais, né, mais posterior, no sentido de, às vezes, fazer alguma função de Páscoa, de Dia das Mães, ou algo nesse sentido, então você consegue prever o comportamento ali também num evento futuro, tá? Eu vou colocar próximos 15 dias aqui para ficar mais fácil. E aí, de cara, tá? Ele já vai trazer, então, entre o seu preço atual, né, 13,66, por isso que eu falei da conta de demonstração, né, esse preço tá bem abaixo aqui da realidade, a competitividade é sim um dado real, né, ela de fato tá comparando aqui com os concorrentes, né, ali com o mercado. Então, assim, de cara a gente já consegue enxergar, né, caso esse preço fosse de verdade, a gente já enxergaria aqui um problema, né, entre aspas aqui, justamente porque a competitividade tá muito baixa, né. Então, lógico, tudo varia de acordo com a sua estratégia, né, mas nesse caso, 86, mesmo que você queira ser um mercado super barato, muito baixa, né, não tem porquê tá vendendo tão baixo assim, tá. Então aí assim, você então já tem essas informações aqui, e aí você clica aqui para adicionar cenários para comparar, e você consegue colocar até 3 cenários diferentes então de mudança de preço, tá? Então vamos supor aqui que eu vou colocar esse aqui a 3,70, esse aqui a 3,90, né, aumentar mais, e esse aqui eu vou colocar aqui para fazer uma promoção, então 3,55, né, esse 3,66 já não fosse barato demais, né? Mas, e aí aqui já de cara você já consegue ver, então, como que vai impactar, né, a sua competitividade, como que vai impactar a margem, então, desse produto também, tá? E já tem essa visão rápida aqui, tá? Mas o mais legal está por vir. E uma coisa interessante também, que também é bom falar, esses valores aqui, tanto que até o próprio 13,66, né, o do preço original, ele é uma média das 3 lojas, tá? Então, como a gente selecionou 3, então ele vai fazer uma média aqui. Caso você só tivesse uma loja selecionada, aí ele traria de fato o produto, né, o preço que está sendo praticado naquela loja específica que você colocou, tá? E aí você vai clicar aqui em visualizar resultados. E aí, feito isso, tá? Então você vai conseguir então enxergar já os 3 cenários diferentes, né? Então o preço é 3,70, 3,90, 3,55, né, da promoção. Então, e em cada uma dessas linhas, a gente já vai trazer aqui também esse highlight de qual que é a melhor, né, entre aspas ali, entre as 3 opções que a gente tem aqui, tá? O único disclaimer é que para competitividade a gente sempre observa o menor possível, né? Porque geralmente essa é, né, a estratégia que a maior parte dos supermercados, eles querem ficar um pouco mais baratos que a concorrência, mas pode não ser a sua estratégia, e aí tudo bem, você ignora esse highlight aqui e olha para outro número, tá? Então você já vai conseguir ter informações então de preço, de competitividade, de margem, né? Então como que vai impactar a sua margem daquele produto, a margem da categoria também, então qual vai ser o impacto na categoria de cervejas, né, aqui no caso, a previsão de vendas, então quantas unidades você deve vender, né, com esse novo preço, previsão de receita e a previsão de lucro, né, que vamos dizer que é mais importante. Então você consegue entender como essa alteração de preço vai, né, esses diferentes cenários, como eles vão se comportar, tá? Todos esses dados aqui, eles são baseados realmente nos dados da sua empresa, do seu supermercado, da sua farmácia, tá? Porque a gente recebe, né, lógico, todo mundo que tem o IPA, a gente tem que imputar todos os dados, né, ali, todo o histórico, e com base em todo esse histórico de venda, a gente faz todo esse cálculo bem complexo, que é uma fórmula gigantesca, né, de previsão de demanda, mas a gente consegue fazer esse cálculo e entender, então, essa previsão para diferentes cenários de ajuste de preço, tá? Então, com isso, aí você consegue analisar, né, através da sua estratégia, o que vai ser mais vantajoso. Que no caso, né, analisando, né, grossamente esse
esses cenários que eu coloquei, né? Se a gente estivesse buscando realmente uma equiparação, então, de competitividade, deixar ele com uma competitividade mais parecida, né, com o mercado, então, sei lá, 95%, né, o mais próximo de 100% possível, com certeza o cenário 2 seria mais vantajoso, né? Até porque aqui né, nesse terceiro, onde a gente, lógico, está fazendo uma promoção, vai aumentar muito a previsão de vendas, porém o lucro é muito pífio, né, vamos assim dizer, em comparação com o resultado quando você aumenta o preço e ainda assim está trazendo uma competitividade relativamente baixa, né, em relação ao mercado. Então, nesse caso, né, olhando para esses dois cenários aqui de aumento de preço, esse aqui, sem dúvida, seria muito melhor, tá? E uma outra coisa, tá, que vocês também conseguem ver aqui, que aí é uma outra dica, tá, gente? É que vocês também podem utilizar essa previsão de demandas para quando vocês querem negociar a verba de trade ali, então, com o seu fornecedor. Então, muitas vezes, ele, né, pode falar aqui, né, usando esse caso aqui do 13,55, seu fornecedor, poxa, quero que venda mais barato. Você consegue provar para ele o quanto ele precisa te dar de verba de trade. Então, se ele aqui, no caso, né, oferecesse, sei lá, R$200 de verba de trade, você fala, não, porque eu vou perder mais dinheiro. Então, você consegue deixar claro, né, esses números aqui de baixo são os números do cenário atual, tá? Do 3,66 que estava lá no começo. Então aqui você teria, né, essa perda de 62% no seu lucro. Então você viraria para o seu fornecedor e falar, bom, eu quero minha recomposição de margem aqui para recompor o que eu ia, né, ganhar de fato se meu preço se mantivesse o normal, né, o que estava antes. Então, né, também dá para fazer essa outra, né, utilização, aí um combo para vocês, tá? 2 em 1 caso de uso. E aí outras informações também você consegue ver aqui, tá? Ele vai calcular também a elasticidade do produto, né? Então entender essa questão de, né, variações de preço, o quanto que elas causam de impacto, né, de fato, nas vendas do produto. Cerveja, logicamente, é um item, né, altamente elástico, eu diria que acho que um dos mais elásticos de todos, né? E embaixo vocês também conseguem ver essa curva da demanda versus a receita, né? Então aqui, lógico, se o preço fosse super mais barato, vocês venderiam absurdamente mais, mas, né, a gente sabe que o lucro não ia se resultar exatamente nisso. E aqui vocês já conseguem ver, então, esses diferentes cenários, tá? Então aqui é o preço mais baixo, o preço atual de 13,66, a outra sugestão de 13,70 e a de 13,90 também, e já ter uma ideia aqui de caso vocês aumentassem mais ainda o preço, vocês conseguem entender ainda melhor essa relação, né, entre a receita e a demanda, tá? E aí aqui embaixo a gente tem um comparativo entre cenários, olhando para o total de vendas, tá? Então vocês conseguem ver aqui o total, né, de vendas ali e de cada uma das respectivas lojas, também baseado nos dados de vendas dessas lojas, né? Então aqui nesse caso a 12, né, a loja 12 provavelmente, ela não vende tanta cerveja assim, então por isso que a venda dela, né, não é tão grande, ali o número é menor, e nas outras duas já faria uma diferença mais, né, considerável aí, tá, nessa alteração. Vocês também podem, tá, abrir esse cenário específico e ver um pouco mais de detalhes sobre cada um deles, tá? Ou também salvar essas análises, ou baixar esses resultados, então às vezes fazer diversas análises diferentes. Então, é isso, pessoal. Entendo que dessa forma vocês conseguem, então, garantir uma previsibilidade muito maior, né, e entender quais preços, né, qual preço, né, que vai ser o ideal, de fato, ali para você fazer a alteração, né, ter esse novo preço, e garantir aí, principalmente, o lucro, as vendas, ou qualquer outra métrica que esteja aí alinhada ao seu objetivo, tá? E por hoje é só, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse caso de uso bem bacana do IPA aí para poder alavancar seus resultados. E caso vocês queiram saber mais sobre o IPA, sobre a previsão de demanda, sobre essa estratégia, sobre outras estratégias, pode falar com a gente. Nossos especialistas estão super prontos para poder atender vocês aí e ajudar a alavancar ainda mais os resultados do seu negócio, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.